Fala galera, episódio novo do Fala Papito na área. Se você não segue a gente nas nossas redes sociais, tá na hora de seguir. Se inscreve no canal do YouTube, dá aquela força por lá. Se você assiste no Spotify ou em qualquer outro streaming de áudio, também vale a inscrição e marcar aquelas 5 estrelinhas que tem lá. Então, já que a gente tá aqui, vamos para mais um episódio com apoio da All4Kids School. Vem falar, Papito! Fala, papito. Papito, fala, papito. Fala, galera! Hoje um episódio muito especial. Um episódio daqueles que não vai ser apenas uma conversa, mas é um papo em família. E Aline, pare de ler meu tablet aqui, que você não precisa estar lendo ele. Não. É um papo sobre maternidade, sobre ser mãe, mas também sobre ser filho. E eu vou começar recitando uma música que, para mim, é muito marcante, que eu já mandei para minha mãe algumas vezes e para a Aline também, que é uma música de Rafinha chamada 1 Milhão de Vezes. Eita, essa daí é incrível. 9 meses você me carregou, me esperou e ajeitou a casa para eu chegar. 30 vezes me deu parabéns e não precisou do Facebook para te lembrar. 60 vezes me deu presente caro até quando não podia dar. E umas 100 vezes, todo ano, me levava na escola e ainda ia me buscar. 200 vezes me aplaudiu no jogo, mesmo quando eu perdia, só para me animar. 500 vezes me deu o conselho certo, até quando eu não quis escutar. 900 vezes entregou meu cartãozinho de visita em todo lugar. E umas 1000 vezes falou bem de mim por aí, para quem quisesse escutar. Mário já tá chorando. Tu também. Eu sempre choro. 2000 vezes assoprou meu machucado, fez carinho e acabou com a minha dor. 5000 vezes encheu minha lancheira com o lanche mais gostoso, porque era feito com amor. 10.000 vezes pôs comida na mesa e ficaria sem comer para eu me alimentar. 20.000 vezes esqueceu da sua vida para cuidar da minha. 50.000 vezes rezou para eu chegar inteiro em casa e só dormiu quando me ouviu entrar, mesmo depois que eu saí de casa, né, mãe? Continuava esperando eu chegar. Até hoje, né? Até hoje. Pode contar 2 vezes a mesma história. Pode pedir 5 vezes para eu trancar a porta. Eu vou sorrir e olhar para o céu para agradecer 1 milhão de vezes por ter sido com vocês aqueles 9 meses. Não dá para começar diferente, não. A gente separou esse mês de maio, para falar sobre amor, sobre construção de família, sobre laços que não vêm só do sangue. A gente está falando de adoção também esse mês. Mas são laços que são tecidos dia após dia, com escolha, coragem e muita entrega. E hoje, neste programa de Dia das Mães tão especial, eu recebo aqui 3 mulheres que fazem parte da minha história, graças a Deus. Minha mãe, Anne, que é minha primeira casa e minha eterna professora do amor. Minha irmã, Mariane, que eu sempre quis carregar debaixo do meu braço para cuidar, mesmo não sabendo me expressar da forma certa. E muitas vezes, nem ela entendendo tudo isso. Mas que vive agora a beleza dos primeiros passos como mãe do meu pequeno Joaquim. E a minha esposa, mulher, companheira, parceira de vida e principalmente mãe de Maria, que é nossa luz. É o que faz a gente ter vontade de acordar todos os dias. Que menina, que filha, que mãe. Preparem-se para um papo que já começou cheio de emoção, lembranças e, principalmente, muita gratidão. Agora eu quero convidar vocês a se apresentarem. Eu quero saber quem são vocês, um pouco mais sobre a história de vocês e quem são
seus filhos. Eu sou a mãe da Mariá, ele é o pai da Mariá, agora vocês estão conhecendo. A mãe também. Ela também tem mãe. Ela também tem mãe, entendeu? Ah, mas todo mundo sabe aqui que eu sempre Todo falo de mundo sabe, você. não, todo mundo sabe. Eu sou advogada, não exerço hoje em dia, sou empresária, entendeu? Tenho 35 anos e sou casada com o pai da Mariá há 12 anos. Sou influenciadora, comecei nesse ramo da internet há uns 10 anos já, tô nesse caminho aí também. Tudo era mato nessa época. Quando tudo era mato. Mari, quem é Mari? O que é que Mari faz? Eu sou Mari, né? Mãe de Joaquim. Joaquim agora tá com 10 meses. Sou líder de pessoas e cultura numa empresa de tecnologia. E sou casada com o Eduardo. E sou irmã de Deco, tia de Mariá. E aqui, filha de Anne, também, que tá aqui comigo. E Anne, quem é Anne? Eita. Anne, a mãe de Deco, a mãe de Mari Eita. e a sogra de Aline. E vó de Mariá. E a avó Vó de de Maria Maria e e Joca. E Joca. Né? Hoje eu já não me considero mais só a mãe de Deco e de Mari. Também acrescento como a avó de Maria e de Joca. Sou psicopedagoga, trabalhei por muito tempo com alfabetização e tenho uma paixão imensa por essa área. E adoro alfabetizar. É uma realização muito grande na minha vida. Que bom ter vocês aqui. Eu até tinha escrito na minha introduçãozinha, mas eu tirei, mas eu vou precisar falar. Eu nunca tive convidados tão nervosos como esses que estão aqui hoje. Meu Deus do céu. Parece que assim, é um negócio, parece que nunca me viram na vida. E tá sendo muito engraçado porque estão ansiosíssimas por cada pergunta que eu possa fazer para saber se vão saber responder. Então, vamos lá. Se você pudesse descrever com uma palavra ou uma imagem, vou facilitar, né? Você como mãe, como seria isso? Escreveria como realização, Por que, mãe? né? Por que realização? Porque eu sempre senti vontade de ter filhos, né? Então, a maternidade sempre foi uma coisa que eu desejei muito. E eu demorei um pouco a conseguir engravidar. Oxi, E- peraí. Tu engravidou quantos anos? Eu engravidei com eu- 25. Pois é. Tá bom. Acho que vale o disclaimer, né, pessoal? Porque assim, é outra geração. A Aline engravidou com 29. 29. Não, mas eu acho que Mas- amanhã tá mas- falando do tempo, Do né? tempo entre o casamento Pra e engravidar. o negócio. porque Vamos lá. Não, porque eu lembro que manhã disse que tava tentando Não, engravidar e porque chorou muito. Eu Ah, casei. Quando não eu consegui. casei. Muito nova. Com 21 anos. Certo. A partir desse momento, eu já, inicialmente, eu Achava que ia engravidar logo. ia engravidar, né? E passei 3 anos para poder engravidar. Então, isso para mim era um Eternidade, aperreio, né? porque eu achava que eu não ia poder ter filho. Então, isso para mim seria um sofrimento muito grande. Eu sei que existe a adoção, que poderia ser substituída por um filho, né, legítimo, por uma adoção, mas não era isso que passava na minha cabeça naquele momento. Então diz pra mim, quando descobriu que estava grávida, como foi se sentir feliz de engravidar de mim? Foi. Eita, vai, me ajuda, Foi vai. assim uma felicidade. Eita, e não sabia nem que vinha uma coisa tão boa assim, Não, feito eu, né? não imaginava quem era, né? Que estava chegando. Mas eu sabia que ia ser uma coisa muito boa, Ah, né? Ia ser a realização de um sonho meu, mesmo na minha infância. Eu sempre gostei de brincar, eu sempre brinquei com as crianças, como mãe, e as crianças, meus vizinhos menores, como meus filhos. E aquela coisa que realmente estava dentro de mim era muito forte. tudo bem, tudo bem. Ainda bem que ficou muito feliz quando engravidou de mim. Obrigado. Ok. Fiquei pensando numa palavra, mas aí como a gente pode falar de uma imagem, eu imagino um colo. Ser colo para Mariá é a coisa mais especial do mundo. Todas as vezes que ela veio pro meu colo, desde pequenininha, ser o porto seguro dela é uma coisa que não tem explicação. Não tem explicação. Ser colo, ser a âncora, ser o porto seguro dela.
Eu acho que ser colo de Maria é um negócio que. Eu não sei como é que manhã, depois pode falar sobre isso, mas eu acho que a gente fica até pensando quando não for mais tão comum pra gente que ela seja, né? Como, por exemplo, hoje quando eu falo a gente conversa, eu amanhã faço. O que é que você quer? Eu só queria colo, né? Muitas vezes eu já respondi isso pra É. ela. Eu só queria colo. E eu acho que isso é uma coisa que é do filho para os pais, mas também é Do- dos pais para o filho, né? Também, Então, eu né? ia Porque eu acho que nem dizer, todo mundo é colo como os filhos gostariam de ter. sim. Mas o que eu ia dizer também é que muitas vezes ela é colo pra mim. Sabe, assim, a gente não, eles não imaginam aquelas coisinhas pequenininhas de como elas são tão importantes. E tantas vezes que ela pediu colo e quem, na verdade, estava precisando do colo era eu. E aí, fomos colos juntas, sabe? Entendo. Até completando isso, eu gosto muito de botar a Maria para dormir, né? E muitas vezes, depois que ela dorme, eu continuo falando e rezando e normalmente eu saio do quarto chorando. Mas é muito, muito, muito legal. Mari, Eu tava pensando aqui a palavra que podia definir. E eu acho que a palavra seria divino, ou milagre, talvez. É o milagre da vida, assim. Porque eu lembro que quando Joaquim nasceu, eu ficava olhando cada pedacinho dele e imaginando assim, meu Deus, é um milagre, né? Só pode ser explicado por Deus isso. Porque é tudo perfeito, aquele dedinho, aquela unha, aquele fio de cabelo. Eu ficava imaginando quando foi que esse fio de cabelo foi formado na minha barriga. Então, assim, é um milagre pra mim, assim, é um milagre da vida, realmente. E você ter ali nos seus braços é, acho que inexplicável, na verdade. é engraçado, né? A Aline adora falar isso. E foi a gente que fez, né? É, É, E se orgulhar disso. Eu acho que é legal também, né? A gente se orgulhar dos nossos filhos, né? Eu acho que todo pai e toda mãe precisam ser as primeiras pessoas a se orgulharem dos seus filhos. sim. Até para que eles se sintam importantes nisso uhum, e que eles entendam. E se orgulhar por coisas que não são, talvez por características físicas, por exemplo, mas pelo que ele faz, pelo que ele aprende, cada hora numa fase. Né? Hoje, Maria está vendo uma fase diferente da fase de Joca. Né? Mas hoje, quando o Joca esboça falar ou tentar falar alguma coisa, faz, meu Deus, como ele é lindo, como é que ele é. consegue fazer isso? Ele é A perfeito. gente acha tudo lindo. Não tem nada. É, Assim, eu fico olhando assim, tudo eu acho lindo. Parece uma coisa boba, assim, né? Mas é tudo lindo. Antes eu achava a Maria tudo lindo. Agora com o Joaquim eu acho tudo lindo também. mas acho que a gente começa muito bem, né? A gente tem realização, a gente tem colo, a gente tem o olhar divino, né? E eu acho que essas três palavras, elas meio que se completam, né? Se eu fosse pensar no modelo, vamos lá, criar uma coisa aqui agora aleatória, no modelo ideal de mãe, eu queria que ela se sentisse realizada por me ter. Eu queria que ela fosse colo para mim. Eu queria que ela visse a partir de mim o divino. Meu Deus, que coisa bonita a gente já construiu aqui no primeiro momento, onde vocês não achavam que isso ia acontecer, que não ia sair nada. Manhã já falou um pouquinho disso, mas Aline, como foi descobrir que estava grávida de Maria? O que é que tu sentiu naquela hora? Fiquei. Sabe quando você tá em alfa, assim, faz pi? Porque quando você vê o positivo, você, na hora, a ficha não cai. A gente tava morando em São Paulo na época, e aí a minha menstruação tinha atrasado, e eu disse, não, mas tem 2 dias ainda, só faz um mês que eu parei, que a gente tá tentando, não vai ser, mas vou comprar por descargo de consciência. Quando deu positivo, eu tava sozinha em casa, Deco tava trabalhando, meus sogros estavam lá em São Paulo, mas eles tinham saído para passear, eu tava só em casa e eu fiquei, e agora? Tipo, como é que eu vou contar pra Deco? Como é que eu vou contar para meus sogros? Mandei foto pra minha ginecologista obstetra, e ela disse, vai fazer um beta. Aí saí procurando, porque eu não conhecia muitas coisas em São Paulo, saí procurando o primeiro lugar que tinha para fazer exame de sangue perto de casa. Fui, e aí eu pedi pra mulher, ela disse, ó, só sai amanhã. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, eu preciso de urgência, eu preciso ter certeza, não sei o quê, nananã. Ela, não, então eu vou botar aqui urgente e de noite sai. Aí, quando eu voltei pra casa, eu botei o teste numa Saquinho. caixinha e disse, vou dar pra Dé quando ele chegar. Aí eu liguei pra ele, ele geralmente chegava a mesma hora do trabalho,
Aí eu liguei pra ele e falei, Deco, tá aonde? Aí ele, nesse dia, tinha ido fazer alguma Fui coisa. cortar o cabelo. Ah, foi cortar o cabelo. E Aí eu me falei, mas tu ligando, vai eu disse, demorar? Meu Deus do céu, que bicha chata. Tá me ligando o tempo todo. Me ligou em 5 vezes cortando Aí cabelo. tu vai demorar, não sei o que. Ele, peraí, eu tô chegando, o que foi? Eu disse, não, nada, eu só queria saber se eu demorar. Vai demorar quanto tempo? Porque eu tava muito nervosa, porque eu tava com isso guardado pra mim sozinha, ninguém sabia ainda. Aí, quando assim que ele chegou no quarto, eu falei, vem... Aí, meus sogros já tinham chegado em casa, e eu só contei pra eles depois. Aí, eu falei, vem aqui no quarto. Aí, ele veio, eu entreguei. Aí, ele olhou assim, ele disse, não acredito não, é verdade? Aí, eu disse, é verdade. Aí, ele me deu um abraço, aí meio que chorou também, acho que meio que ficou sem acreditar. Aí, falei, não fale pros seus pais, eu quero que você fale pra eles quando sair o resultado do exame de sangue. Aí, ele, tá certo, e pra ele segurar? Como foi pra segurar a notícia? Na verdade, quando eu recebi a notícia, era um misto de... eu sempre quis ser pai já há muito tempo, né? Por mim, eu tinha sido pai e logo que a gente casou, a gente já tinha liberado. Mas as escolhas da vida não permitiram isso. Quando eu soube, por mais que fosse alguma coisa que eu sabia que poderia acontecer, porque a gente estava se preparando para aquilo, Aham. e a gente, a qualquer momento, poderia vir ou não, né? Mas foi muito rápido, né? Assim, acho que Aham. foi logo no primeiro ciclo, do Foi. primeiro para o segundo ciclo. Quando eu soube, foi um misto de quero muito e tô que com medo. E que É. medo. Né? Assim, será que eu vou ser um bom pai? Será que eu vou saber fazer? Será que não sei o quê? A gente pensa em 1000 coisas naquela Isso. hora que talvez não seja. Talvez não é o que deveria ser pensado. Mas é porque o nosso lado humano faz com que a gente pense isso. Sim. Ou às vezes Né? você não pensa nada, porque de verdade, quando eu vi o positivo assim, eu fiquei meio em alfa, tipo, não acreditava no que. Caramba, é verdade, tipo, Não eu tinha estou caído a grávida, ficha tenho uma ainda, né? criança. Não caía a ficha. Foi Então, muito. pois eu fiquei com aquela. Eu quando fico nervoso ou muito. Nervoso. Eu fico vermelho e sinto um calor aqui na orelha, aqui no pescoço. Pronto, foi a sensação. Acho que foi a sensação mais forte nesse sentido que eu já tive na minha vida. Foi quando a Aline falou isso. E aí a gente, nesse dia, para concluir, a gente ia Saiu sair pra para tomar uma jantar, sopa. foi. E aí, no meio do caminho, saiu o resultado. Aí ela disse, ó, saiu o resultado, pode contar. Aí eu brinquei alguma coisinha assim e contei. Aí, agarrando assim por trás do negócio, eu disse, Foi. eu vou Estavam bater no o banco carro de desse trás. jeito. Eu vou bater o carro assim, se vocês ficarem... Eu lembro quando vocês ligaram pra contar. E aí a gente ligou, E a né, gente como a gente tava morando em São Paulo, né? A É. gente saiu ligando pra todo É, mundo. pros, De- é, No ligou pra... celular, pros A gente até amigos, brincou porque na época a família. gente tava se mudando lá, aí ligou pros pais dela, fez, ó, a gente tem um problema aqui, a gente vai ter que mexer no projeto do apartamento, porque a gente vai ter que ter um quarto para um bebê. Aí todo mundo, não sei o que, não foi? E Mari, e tu, como foi descobrir que estava grávida? Ai, eu também sempre tive o desejo de ser mãe, assim. Eu não sei se por conta do jeito de manhã, talvez. De como manhã me criou, não sei. Eu sempre tive essa vontade de ser mãe, assim. Acho que, apesar de eu não ter brincado tanto de boneca, né, mãe? Que manhã Não, disse que eu não não brincava gostava. muito. Mas eu sempre gostei de criança, né? Sempre foi assim, sempre fazia parte dos meus objetivos. Eu sei que tem gente que não tem esse desejo, mas isso aí sempre teve enraizado em mim desde que eu me entendo por gente. Então, eu sempre tive muita vontade de ser mãe. E aí, quando eu descobri que Joaquim estava chegando, estava com uns amigos nossos lá em casa. Eduardo tinha saído para comprar um sanduíche que a gente ia lanchar. E aí, eu tava sentindo, assim, que tinha uma coisa diferente. E aí, eu tinha um teste, que eu já tinha feito alguns e tinham dado negativo. Eu disse, eu vou testar. E aí, quando eu fiz, a sensação que me deu na hora, assim, foi um nervoso muito grande. Me tremia muito, assim, me tremia muito. Muito, porque eu não tava acreditando no que tinha acontecido. Então, na hora, foi, assim, muita emoção, assim, eu chorei, liguei logo pra manhã pra contar. E liguei pra você depois que o Eduardo chegou. Também esperei o Eduardo chegar, né? Pra contar pro pessoal. E aí, na hora, preparei uma surpresa logo lá com o pessoal. Tanto que minhas amigas que estavam lá em casa ficam rindo, porque na hora eu saí do banheiro, assim, chorando, dizendo, tô grávida, tô grávida. Sério, eu nunca vi uma pessoa revelar a gravidez desse jeito, assim. Porque a gente chegou em casa, eu tava com aquele sentimento, fui no banheiro, fiz o teste, saí correndo, assim, do quarto, do banheiro. E na hora, assim, realmente é uma... Não sei se o desejo é tão grande que você não realiza, você não acredita, assim, eu acho, que chegou a hora, sabe? Vamos lá, deixa eu fazer 2 perguntas. Uma é, quantos exames de gravidez, quando saiu o primeiro positivo, depois tu fizeste ainda? Ai, fiz tantos. Uns 10, pelo menos. Uns 10 exames, De pra ter sangue, de sangue, certeza. de sangue. tu fizesse quantos? absoluta. Não, de sangue.
Porque eu não queria que Eduardo contasse pro pessoal sem eu ter feito de sangue, tipo, como a Aline. Só que no dia seguinte, Eduardo já botou lá nas intenções da igreja agradecendo. Não tinha nem saído o resultado. Eu disse, poxa, todo mundo já tava sabendo. O pastor mandou eu levantar, fiquei em pé, todo mundo dando parabéns. E eu, meu Deus, eu não tinha nem... Não deu tempo de contar a ninguém, não tinha nem comentado no trabalho, enfim. E aí, foi no sábado e no domingo, o Eduardo já contou pra todo mundo. E eu só fiz o exame, o beta, na segunda-feira. Então, eu fiquei com medo, né? De repente... Na ter uma segunda, Aí o eu menino fiz já tava vários... batizado. Aí eu fiz vários testes, fiz uns 10 mesmo, eu acho. Comprei um e depois comprei outro. Depois comprei aquele que é digital, Do tempo, pra ter não sei o certeza, quê. né? E aí, no outro dia eu fiz... Aí o beta, fiz um beta só. Eu até queria fazer mais, mas disseram que não precisava. Aí... Eu lembro que quando ela fez o beta, ela disse, ó, quanto desse beta de Maria? Deu quanto? Eu falei, Mari, eu não tenho a mínima ideia, porque o meu deu tanto, não sei o quê. Será que tá normal? Eu falei, Mari, eu Ela não deve ter tenho ligado para todas as mais. amigas dela para fazer Eu uma não tabela. tenho mais a Ela foto deve do ter, beta ela do- deve ter de feito Maria. uma planilha de Excel, controlando todos os betas das amigas. Pra ver se tava Pra ver se tava na parecido. média. É. Mas uma coisa, Mari, o que é que quando tá, esquece esse lance lúdico da coisa, mas o que é que na tua cabeça já mudou imediatamente quando tu descobriu que seria mãe? Tu consegue pensar em alguma coisa? Eu acho que a responsabilidade, eu acho que você pensa um pouco, como você disse, assim, eu vou conseguir, será que eu vou dar conta? Aí parece que tudo vira mais importante, o trabalho fica muito mais importante, a saúde fica mais importante, tudo. Eu acho que o peso apesar de ser uma coisa maravilhosa, você começa a sentir um peso da responsabilidade, que antes era só você Uhum. e agora é você e outra pessoa, né? E eu acho que isso muda imediatamente, porque a partir daquele momento a minha saúde não é só mais minha. A minha saúde ali tem o bebê, então eu preciso estar bem para ele se desenvolver bem. Então, eu acho que tudo isso muda completamente, assim, na vida da gente. Ô mãe, e tu? O que é que tu sentiu o que é que mudou quando tu descobriu? Que tinha um desejo que pra você foi longo, para 3 anos para engravidar, mas que pra média hoje é bem menos do que o que acontece, né? Tanto de faixa etária quanto de tempo de tentativa. Mas assim, independente disso, o que é que tu, quando tu soube que estava grávida, o que é que isso mudou na tua vida? Eu senti também, como a Mari falou, a responsabilidade, né? E, assim, o medo de faltar, né? Faltar De o quê? faltar, de morrer, Ah, sim. de morrer. Ah, é. Porque, inclusive, quando eu fui ter Mari, quando eu fui para a maternidade para você nascer, eu fui, assim, muito tranquila, muito feliz, toda alegre, mesmo em trabalho de parto, tudo, mas, assim, felicíssima. Uhum. Já quando eu fui ter Mari, eu já deixei tudo determinado se eu morresse, Oxi. como era que ia ser. Mamãe, e como era, tudo combinado já com mamãe e com Alberto, como tudo deveria acontecer. Mas tu Ah, tinha medo de morrer no parto, era? Era. Ah. Mas isso foi depois? Mas foi por causa de alguma coisa que aconteceu no meu Não, eu parto ou já foi uma coisa fui. que foi criada Não, no seu depois? parto foi tudo Não, normal. eu acho que é porque É eu já você ouvi não quer deixar de Já ouvi de outras cortar. mães, porque eu já tinha você, No então... segundo. Então no Porque segundo as mães vão com medo, com mais porque tem uma medo, criança já que Pode depende de ser. Porque já você. tinha Entendi. você que estava lá me esperando, É. né? Entendi. E eu estava indo receber Eu já escutei minha mais isso. nova bebê, mas o meu medo era de não voltar para casa. Então, até eu combinei com mamãe e com Alberto de que Alberto iria morar com mamãe, com meus pais, para poder criar os meninos, né? Eu já imagino a cara de vovó. Tá bom, Anne, É. vá, tá bom, tá bom. Vai É. lá pra maternidade já. Aí eu já Com certeza a tava... vovó não foi... Não, ela deve ter Não, levado na... não concordou com essa. Ela está certa. Vai. Aí ela estava tudo combinado que Alberto ia morar com mamãe e papai e criar vocês dois, né? Porque eu não queria ele sendo criado por Alberto sozinho, porque eu queria a participação de mamãe nessa educação. Aí, mas já foi tudo assim determinado Mas deu tudo mesmo. certo, né, mãe? Graças deu a tudo Deus. certo. Eu tô tudo aqui, certo. mãe tá aqui. Sobreviveu. Tá aí ainda, tá aí ainda. Sobrevivi. Tá aí ainda. Tem alguma coisa diferente, Nini? O que Mari falou, assim, de responsabilidade, e é como a gente comenta, eu acho que a melhor época que eu me alimentei na minha vida foi quando eu estava grávida. Porque não dependia só de mim. Eu tinha um bebê na minha barriga. Então eu precisava me cuidar,
A gente tava morando lá em São Paulo, eu procurei um Pilates num lugar que na verdade era Pilates e musculação, que era próprio para quem tava grávida. Então, fiz, tipo, durante toda a gestação. Foi a época que a Aline mais se dedicou à alimentação e Exercício. musculação da vida dela. Foi 9 meses de gestação. Foi. Que E isso? eu tinha muito. Eu não tinha medo de morrer, não, mas eu tinha medo. Assim, eu lembro que quando eu já Medos. tava com. Tinha uns medos. Quando eu tava com 7 meses, eu fiquei muito, muito, muito gripada. Tipo, muito gripada, assim. Tava muito ruim da garganta e tal. E eu falando com a minha médica, eu falei, caramba, mas não pode tomar antibiótico grávida, como é? E agora? Não sei o que. Ela falou, olha, a gente precisa ver o risco e o benefício, né? Você também não pode ficar ruim. E aí eu tava tendo febre e tal. Ela disse, ó, vá no hospital tal, procure tal médico, que ele vai atender você, ele é meu amigo, ele já tá sabendo que você tá grávida. Mas eu senti muito medo quando eu tomei antibiótico grávida, porque eu só pensava que poderia interferir em alguma coisa nela. E eu chorava. Deco tava em São Paulo e Renata, minha irmã, tava comigo em casa, e às vezes eu chorava com Renata e dizia, meu Deus, mas não, se eu não tivesse com ela, eu não tava assim desse jeito, mas eu fico com muito medo que aconteça alguma coisa com ela e tal. Uma Mas coisa que eu acho que com a gravidez, com você se torna mãe, você começa a ter muito mais medos, né? sim. Porque justamente por esse medo de acontecer alguma coisa. Então, eu acho que junto com a maternidade vem todos esses medos aí. E começa já na gestação, né? Uhum. Quando você tem o primeiro, quando você vai ter o primeiro, para mim, eu não pensei em nada, que ia acontecer nada comigo, não. Eu só estava indo lá na maternidade, ter o neném e voltar para casa. Não passou nem pela minha cabeça que pudesse acontecer alguma coisa. Mas quando eu deixei André em casa e fui para a maternidade para ter Mari, aí a coisa pegou. Mães que estão nos ouvindo ou nos vendo, pode dar medo, mas fiquem tranquilas. A tendência é que dê tudo certo, tá? É. Eu tenho uma mãe um pouco medrosa, eu sei disso, mas sempre foi. Não deixava a gente comer nada, não deixava a gente comer nada no meio da rua. Era conhecida como Doutora Bactéria. Na escola, na praia, não Na podia escola, comer nada. pastel de Então- rua nunca, raspa-raspa nunca, Nunca. caldinho Batata nunca, frita na batata frente frita da escola nunca, ketchup era velho, Dudu, nada disso, nada podia. Mas, e pelo meu irmão Então- de profissão perigo. Pronto, também, aí também, a gente não podia fazer nada que fosse minimamente Perigoso, né? perigoso, minimamente perigoso. Se ela fosse hoje, né, aqueles brinquedos de madeira que tem em prédio, em casa, qualquer coisa aí, ela não ia deixar a gente Ia. brincar, certeza. Esse negócio que Maria sobe, cabeça pra baixo, Não, com certeza ela não deixaria a gente brincar. Mas acho que era só um disclaimer para que você fique tranquilo. Se você tá grávida do segundo, por favor, não vai acontecer nada, tá? Eu sei que a pergunta não é para mim, mas eu vou trazer o ponto, né? O que é que mudou imediatamente na minha vida? Na minha, literalmente foi: eu não sei nada do que eu tenho que fazer. Eu não sei como eu vou fazer. Então eu preciso de alguma forma aprender. Eu acho que esse foi o ponto. E que também foi acho que talvez seja uma ignição para o que está acontecendo hoje, sabe? Eu acho que foi um dos pensamentos que eu tive. Era isso, era assim, cara, não sei. Diferente das mulheres que, independente se é certo ou errado, não entrar nesse mérito, mas meio que são preparadas já desde sempre para serem mãe, cuidar de boneca, essas coisas todas, porque você já é uma forma de induzir a esse cuidado, né? Sim. Mas o pai não tem muito disso. Então, assim, mas era uma preocupação que eu tinha desde o começo, né? Então, que também me fez buscar saber e entender para que eu fosse ser. Eu faço, caramba, o que é que eu posso fazer aqui hoje para que eu possa ser o melhor pai que Maria possa ter? Né? Então, eu brincava. Eu comprei, sei lá, a Aline me deu um canguru de presente de aniversário. Eu ficava testando o canguru sozinho em casa para poder saber usar quando ela fosse usar daqui a um ano, porque ia demorar um ano. Mas eram coisas Tem que a até gente... esse vídeo, eu lembro muito desse dia, na verdade. Quando É, tu né? chegou, botou o canguru e ficou Anda. fazendo as poses. Mas pode de assim, jeitos, não 7 sei o posições quê. do canguru, né? Eu lembro desse negócio, 7 posições do canguru. Eu vou fazer uma pergunta. Qual foi o momento mais difícil até agora, como mãe? O primeiro mês, com certeza, pra mim. Foi o primeiro mês. Eu acho que do dia que eu saí da maternidade ao dia que Joaquim completou um mês, parece que eu vivi um mês em 2 dias. Parece que o tempo não passava pra mim. Porque os dias são muito repetitivos. Então, Parecia sempre a mesma coisa. parecia sempre a mesma coisa. Quando Joaquim completou um mês, parecia que eu tinha saído da maternidade no dia anterior. Uhum. Não parecia que tinha passado um mês. Então, apesar de eu já ter conhecido meu filho, de ter pego alguns
alguns... Traquejo, algum jeito de resolver algumas entendido como é que coisas. Aham. resolvi algumas coisas, mas assim, os meus dias eram iguais. Então, pra mim, acho que o primeiro mês foi o mais difícil, assim. Inclusive, a Aline me deu um livro muito bom que... Qual é o nome, Aline? 60 dias de neblina. Que fala exatamente sobre isso, assim. Fala dos 60 primeiros dias, né? Mas, assim, eu acho que os 30 primeiros, eu acho que são, pra mim, foram os mais difíceis, assim. Eu ficava ansiosa pra que manhã chegasse, pra me ajudar, pra ficar comigo, pra eu conseguir dar uma relaxada, assim. Esse livro fala um pouco de puerpério também, né? Porque Isso. isso tudo envolve, né? A questão, não é somente a rotina, né? Isso. Tem também toda a mudança no seu Sim, corpo do que impacta hormonal, no... né? Exato. Tudo. Não, esse livro, assim, respondendo também, né, essa pergunta, esse livro, pra mim, ele foi um apoio, como se fosse meu melhor amigo, porque Maria nasceu e exatamente 15 dias depois veio a pandemia. Então, o começo também, pra mim, não digo nem o primeiro mês, mas os 3 primeiros meses foram bem difíceis, porque a gente tava vivendo primeiro que você não sabia nada do bebê, a gente tá aprendendo Sim. nesse primeiro mês a lidar com o bebê, como é que faz, como é que troca, como é que bota pra dormir, pra entender ele, pra dar de mamar, tipo, tá chorando, o que é que tá acontecendo. E ela ainda teve o plus da gente viver uma pandemia, que ninguém sabia o que é que estava acontecendo, tinham várias pessoas morrendo, e eu ficava com medo de eu pegar, de Deco pegar, dela pegar, de meus pais que eram grupo de risco, meus avós, todo mundo. Então, assim, foi bem desesperador esse início, mas a gente vai aprendendo e vai dando tudo certo. E eu me lembro muito de um dia, quando ela tinha 2 meses, que faltou luz lá na praia. Era pandemia, faltou luz lá na praia. E aí parou. Ela é super calorenta e não dava para tipo abrir a janela para o ar circular. E a gente descobriu que uma das fases tinha caído e ficou um ventilador bem fraquinho. Aí eu falei, Deco, tipo, qualquer coisa, vai lá para fora. Eu vou ficar com ela aqui, deixa o ventilador em cima da gente e eu vou ficar com ela. Depois a gente troca. Aí Deco não, ficou lá no quarto, descoberto, e eu fiquei com ela. E nesse dia eu senti uma conexão muito forte com ela. Ela como se ela estivesse entendendo o que estava acontecendo. Ela dormiu, acordou. E eu sentada, fiquei sentada o tempo inteiro, porque eu queria que o ventilador batesse nela. E quando deu mais ou menos, eram umas 5 horas da manhã. Aí eu acordei Deco, eu falei, Deco, fica com ela agora que eu vou descansar, que a luz não tinha voltado ainda. Aí Deco ficou com ela e eu fui dormir até a hora que ela precisou. Até acho que Maria ia fazer 3 meses, todas as vezes que ela acordava, Deco acordava junto comigo. Enquanto eu ia me preparar para sentar, para colocar uma almofada, porque eu não conseguia amamentar deitada, ele pegava ela e me dava. Ela terminava de mamar, ele botava para rotar e É botava ela no importante isso, né? berço. Porque eu comentava com a mãe, assim, que nesse momento amamentar é sinônimo de solidão. Porque só a mãe que pode fazer. Tá todo mundo dormindo, tudo escuro. Então aquele momento significava muita solidão pra mim, assim, naquele momento de amamentação, de madrugada. E aí com os dias vai melhorando, melhorando. E vai passando, mas eu comentava, né, mãe? Mas não é fácil mesmo, não. Ô, mãe, agora, sem pensar nesses primeiros dias, primeiros meses, você já com 2 filhos, veaco já, que já passaram das fases mais difíceis, né? Já sobrevivemos a várias coisas. Hoje, se você olhar, quais foram os momentos mais difíceis de você como mãe, pensando no crescimento da gente? Não, assim, uma das coisas era a adolescência, né? Era o quê? Era preocupação com a adolescência. Preocupação com a Certo. adolescência. O mundo era bem diferente hoje das coisas de hoje, né? Mas de qualquer A forma, gente foi adolescente 5 anos atrás, manhã. Oxi, é, manhã, não, cinco, manhã se perdeu nas 5 contas anos, agora. eu errei. Mas assim, as preocupações existiam, né? Dentro daquela época da fase, existiam muitas preocupações. Então, isso para mim foi uma coisa que me preocupou muito. Inclusive, quando em um determinado momento, acho que na fase de Deco com uns 13, Mari com uns 10, eu comecei a sentir que vocês estavam se afastando de mim, assim, não estavam mais próximos de mim, né? Uhum. E eu comecei a achar que era eu que estava assim, distante de vocês, né? Porque eu tô A tão mãe se distante dos culpando, né, meus. Aline? A mãe sempre se culpa, né? Aí eu Nasce uma mãe, nasce uma achando culpa. que o que é que eu tô fazendo? Que eu tô tão distante dos meus filhos.
Mas depois eu pensei tanto nisso que depois eu cheguei à minha conclusão mesmo, sozinha. Disse, não sou eu que estou me afastando, são eles que estão se afastando de mim, né? Então, isso aí para mim foi assim, muito dolorido, Uhum. sabe? Porque eu. Eu não diria nem se afastando, estão crescendo, né? Não, Não, mas existe, mas Mari, existe. essa. Inclusive, existe um estudo sobre isso, e aí que vale pra gente hoje, né, que sabe que isso é realmente uma informação, isso literalmente procede. Existe, né? 93% do tempo que os filhos passam com os pais são até os 12, 13 anos. É exatamente isso que você está Exatamente falando. a fase. Passam, assim, junto, né? Que saem junto, que fazem as É. coisas juntos, etc, etc. Então, o que você sentiu é exatamente o resultado de uma pesquisa que isso aí que pode ser recente, mas é o resultado da pesquisa. Então, mas o que a gente... E o que é que eu falo normalmente quando eu falo sobre esse assunto? Eu acho que a gente precisa, sabendo disso, tentar esticar essa curva o máximo possível. Como é que eu posso fazer para ter Maria mais tempo comigo? Isso. E outra coisa também, como é que eu, hoje, adulto, posso estar mais perto de você do que a média, né? Porque a curva, quando ela vem bem alta, né? Vai lá o tempo quase 20, das 24 horas do dia, ela vem quase o tempo todo junto com os pais, tirando a escola, aquela coisa toda. De repente, quando chega lá, aí os 93% que se fala, né? Aí, dos 13 anos, ela cai muito, porque começa a adolescência. Depois da adolescência, vai ter a adolescência de 13, 14, que é o fim da escola, começa a faculdade. Depois da faculdade, provavelmente essa pessoa vai casar, vai sair de casa, isso aí, e volta a ter contato quando os pais estão idosos, porque precisa do cuidado, né? Então, assim, a gente tem um trabalho hoje e a nossa geração tem muito, pode fazer diferente justamente por isso, por saber o que o que aconteceu e fazer diferente, e querer fazer diferente. Isso. Ter as Né? Então, assim, informações, né? porque isso é uma informação super válida. Eu acho até que vale a gente fazer um conteúdo sobre isso, porque tem vários gráficos que falam sobre essa questão de a relação de tempo e presença, tempo e outras coisas, que já são estudos bem definidos, mas que a gente pode forçar esse gráfico, sabe? Eu acho que a gente tem um trabalho a fazer sobre isso. E outra coisa que foi bem forte para mim foi o ninho vazio, né? Se não falasse, eu ia perguntar sobre isso. O ninho vazio, porque Deco muito cedo já começou a sair de casa, a ficar muito tempo fora de casa. E Por conta do Mas muito trabalho. cedo, porque assim, né? Eu porque terminei a faculdade e saí de casa porque eu viajou, viajei, passei depois no viajou, trabalho, as depois coisas foi todas. estudar, trabalhar fora, tudo. Então, foi cedo, aos 22 anos, ele já tinha criado asas e Eu voltei voado para um passar bocado. 2 meses e casar. É, Né? exatamente. E esses 2 meses que eu passei lá, já depois de velho, não sei quantos anos depois, ficava esperando eu voltar, ligando para saber onde eu Isso, tava, né? Não sei o que, essas Isso, coisas porque todas. você estava até num trabalho que trabalhava de madrugada e É. voltava, Ah, pegava era. estrada e eu ficava acordada até você chegar. Quando chegava em casa, que dizia, cheguei, aí é que eu conseguia dormir. E nesse tempo, fiquei com Mari, né? Aí ficou Mari em casa, mas no dia que Mari casou, aí pronto. Foi assim, a tristeza foi enorme, foi uma coisa assim, que eu e Alberto, a gente entrava em casa, a gente sentava e chorava. Chorava eu e chorava ele. Aí os dois ficavam chorando, porque Mari casou, foi morar em outra cidade. Eu já tava Já em estava outro lugar também. E foi cedo também, né? E é porque assim, até eu acho que para vocês foi mais difícil, porque não era assim, casou e foi morar perto, casou e foi morar longe, né? Não tinha como ter muito contato, né? Então não. era mais complicado até. É. Mas é um bom sinal pra gente isso, porque pelo menos a gente era querido, né, Mari? Isso Fez aí falta, você né? Não tenho dúvida, Uma coisa que eu lembrei também que é muito difícil é criança. Uhum. Nossa, um momento difícil, assim, quando Maria teve estomatite, que foi a pior coisa que teve, assim, foi desesperador, porque ela ficou com a boca toda estourada e nem água ela queria tomar. E aí eu falava, Deco, eu tô achando que pela primeira vez a gente vai precisar levar a Maria numa urgência e talvez ela tenha que ficar É porque internada como pra a se gente tava hidratar. sempre naquele período de pandemia, a gente evitava ao máximo levar ela em Sim, hospital, em sim, médico, é. essas coisas, né? A gente tentava resolver tudo pelo WhatsApp. É. E aí foi a vez que realmente a gente imaginou que precisaria, mas graças a Deus não precisou, a Não gente conseguiu resolver de precisou, outras mas, formas. assim, foi um momento bem Foi. difícil.
Foi mesmo. E eu vou fazer uma pergunta. Seja lá qual for a resposta, se pudesse voltar no tempo, vocês fariam algo diferente? Eu não faria nada diferente. Assim, eu teria meus filhos, como eu tive, uma diferença que foi legal, de 2 anos e 9 meses, de um para outro. Eu sou mais novo do que Mari. É, Mãe concorda com tudo. mas eu não faria nada diferente. Às vezes eu penso, como a gente já conversou, é culpa de mãe, né? E a gente se culpa muito. Talvez eu tenha feito pouco, eu pudesse ter feito mais pelos meus filhos. Agora eu vejo muito hoje o nível de informação que vocês têm, né? Às vezes Mari me pergunta, mamãe, e isso? Eu digo, Mari, eu fazia. Agora, Deu, fazia. deu refrigerante com 2 meses, 9, com 9 meses. É. Eu fazia, agora... Deu buchada com 1 ano e meio. Mas sobrevivemos, uai. estão aí. É. Eu não faria nada de diferente também, porque tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi nesses 5 anos fez com que minha maternidade fosse como ela é hoje. Então, assim, eu acho que eu não faria nada de diferente. Todos os dias eu aprendo e tudo que eu aprendi me fez ser quem eu sou hoje. Coisa que eu tava pensando aqui, lembrando, é que logo nos primeiros dias, né, primeiras semanas, eu dizia pra mãe assim, mãe, eu tô conseguindo ser uma boa mãe. Aí, mãe, você tá sendo uma ótima mãe, você tá sendo uma mãe maravilhosa. Aí eu, mãe, tu quer só me agradar? Aí ela, não, Mari, é verdade. Aí a gente fica, né, com essa sensação, será que a gente tá fazendo, assim, o correto? Se a gente tá se doando o suficiente, se a gente tá fazendo da forma certa, assim. Eu vou fazer uma pergunta, vocês vão responder sim ou não, de pronto, de pronto. Se imaginam sem os filhos? Não. Obrigado. Sim ou não? Teriam mais filhos? Sim. Obrigado. Salva essa aí, viu? Salva ela. Vamos lá. Pra gente dar continuidade e a gente poder também voltar pra casa, porque a gente precisa colocar os nossos filhos pra dormir, né? Hoje de manhã vai lá pra casa me botar pra dormir. Eu queria que vocês me mostrassem o que vocês trouxeram, que representa aí a maternidade de vocês, o que é que vocês gostaram, ou o que é importante. Como foi? Mari primeiro. Vou que tá ali. começar. Tambor e esse Pandeiro. pandeiro. Que Joca ama tocar pandeiro, ama música, ama tocar o tambor, ama as baquetas dele. Então, isso aqui eu acho que é o que mais representa ele hoje. É a música, E ele é um menino muito feliz. E ele ama a música. E ele, toda vez que ele vê esses brinquedos, ele sorri. É mesmo, o brinquedo que ele mais gosta é a baqueta dele. Só a baqueta. É. Pode tocar em qualquer canto, ele quer a baqueta. E se quiser, não tiver baqueta, dê um pedaço de caixa, um pedaço de papel, qualquer coisa, ele vai achar que é um tambor e vai bater. Eu trouxe essa roupinha aqui. Como é a nossa roupinha, mãe? É o timão, né? Timão. Que era usado, a gente usava nos bebês, porque era um tecido bem fininho, era uma cambraia, né? Eu lembro, aprendi muito isso com minha mãe, né? Então, isso aqui, tanto Deco usou, talvez... Tá vendo? essa É por isso aqui que eu sou não. estiloso hoje, porque eu usei essa roupinha aqui desde cedo, tá vendo? Talvez Nem eu essa- sabia disso. Mas, assim, então usava isso, a fraldinha, não existia esses borezinhos, essas coisas É tudo muito tudo moderno, né, mãe? moderno, né? Então, era o estilo de roupa isso. Fraldinha, então, uma fraldinha de de pano, pano, né? Vale ressaltar, a fraldinha de pano e uma blusinha, uma camisetinha, já assim, uma camisetinha de malha. E no início mesmo, nos primeiros meses, era esse tipo de roupinha. Muito bem. E agora, Aline? Então, Mamá ama ler. Você não tem noção. Ela ama livro. E aí eu trouxe 2 livros que ela adora. Todos os dias de noite a gente lê pra ela antes de dormir. E ela ama que a gente leia. Quando não tem livro, que às vezes vai pra praia, a gente quer se levar, ela pede pra botar uma história no celular, mas ela quer que a gente leia pra ela. E também trouxe um microfone. Porque Maria tem uma veia artística enorme, vocês não estão entendendo. Ela vai ser artista, essa menina. Ela ama cantar, ela ama dançar. Então, esse microfonezinho me lembra muito ela. Mãe, tem uma palavra para dar sobre isso, sobre essa frase de Aline. Vai ser artista, essa menina. O que é? Meu pai, né? Meu pai... Maria tinha, acho que 10 meses. Não tinha nem um ano, né? Não tinha nem um ano.
Mas como ela sempre foi assim, muito Desinibida. desinibida, Ativa, esperta, né? Sempre dançava, cantava, fazia essas coisas. E papai dizia assim: essa menina vai ser artista. Aí eu até dizia assim: eita, papai, estás adivinhando? Aí ela, vai. Ele dizia: vai, aguarde, viu? Vocês vão ver. E aí está nossa futura artista, Tá, né? ela é demais, ela é especial demais, você não tem noção. Nove meses, você me carregou, me esperou e ajeitou a casa pra eu chegar. 30 vezes, me deu parabéns e não precisou do Face para te lembrar. 60 vezes, me deu presente caro até quando não podia dar. E agora, depois dessa entrada triunfal dos nossos filhos e netos, a gente segue finalizando o programa. E aí, hoje, a gente não celebrou somente o Dia das Mães. A gente celebra também as raízes, o tempo das nossas avós, a força das nossas mães e o amor que plantamos nos nossos filhos. A gente tem uma pergunta aqui, mas eu deixei ela pro final de propósito. Mãe, já estava me questionando aqui, pra gente falar das nossas mães. Aline, fala um pouquinho da sua mãe. Mãe é uma pessoa tão especial, tão parecida e tão diferente de mim ao mesmo tempo, mas foi com ela que eu aprendi todos os meus valores, todos os meus princípios de vida. E eu só tenho a agradecer. Mãe, te amo. Mari, fala rapidinho. Só agradecer a mãe maravilhosa, sempre foi companheira. E sei que tudo isso ela aprendeu com minha avó, que sempre foi a nossa base da nossa família. Então, eu sei que ela sempre tentou, com certeza, se espelhar ao máximo, né, mãe? Em vovó. E aí eu tenho certeza que com todo o ensinamento de vovó, ela sempre conseguiu e tentou ser a melhor mãe possível, que eu sei que foi, né, pra mim. E hoje eu me espelho nela pra ser a melhor mãe que eu posso pra Joaquim. A mãe mais presente, mais atenciosa. Tento sempre me dedicar a Joaquim, tanto quanto ela se dedicou pra mim, pra Deck. Te amo, mami. Te amo. Mãe sempre se desdobrou em 1000 pra estar sempre presente em tudo da gente, da escola, de levar pra escola, de estar nas coisas da escola, porque ela trabalhava muito, assim como o painho, mas ela nunca deixou estar lá num jogo da gente, numa apresentação, e isso é muito importante, isso sempre foi muito importante pra mim. Mãe, A minha mãe, né? Porque eu aprendi com ela, e a ser mãe com ela. E hoje, quando eu ensinei a Mari muita coisa, e eu dizia a ela, eu aprendi com a mãe. Foi assim, olha, que enxugue ele, Todas as enxugue dobrinhas. todas as dobrinhas. Não passe a toalha em cada dobrinha para não deixar ele assado. Então, isso aí é uma coisa que mamãe sempre me falou. Eu procurei ser uma mãe como ela foi para mim, sabe? Porque ela foi uma mãe maravilhosa, uma mãe presente, uma mãe amiga. E assim, eu quis ser a mãe, assim para meus filhos, né? Eu falei para Mari, mas para Teco também. Sempre procuro estar presente na vida dele. verdade. Mãe, eu queria, assim, te falar coisas muito bonitas hoje. Mas o que eu consigo lembrar agora é que eu queria era te agradecer pelas vezes que você passava óleo na minha cabeça. Eu queria te agradecer pelo sanduíche frio que a gente comia na hora do almoço, Que eram feito com muito amor. que era feito com muito amor. E eu queria também agradecer pelo todo o esforço para que a gente pudesse estudar numa escola muito boa, que eu sei que para você era um desafio, mas que você se esforçou para que a gente pudesse ter o melhor, né? Então, muito obrigado. Mas foi tudo de coração. Eu não tenho Tudo dúvida, não. Mas eu também queria falar, eu teria muitas mulheres para falar como mãe, mas eu queria falar de vovó Eli, que eu acho que foi uma mulher que sofreu muito, desde muito cedo, por ter tido que cuidar dos filhos sozinha,
quando era muito pouco provável e acontecia aquilo poucas vezes. E vovó era uma pessoa muito séria, mas eu lembro dela muito, e até olhando o Joaquim, que tá aí agoniado por causa da hora, eu lembro muito das feições dela. E eu sempre me recordo que ela sorria de forma muito discreta, mas os olhos dela entregavam o sorriso dela. Para finalizar, eu queria falar da vovó Lisete, e é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. Eu acho que ela foi, é e sempre será a mulher mais sábia que eu vou conhecer na minha vida. Quando ela me disse naquela vez que rezava para que o tempo passasse bem devagar, e naquele dia eu não entendi o que ela queria dizer com aquilo. Hoje, quando eu vejo Mariá, quando eu vejo o Joca, eu consigo entender perfeitamente qual era o sentimento dela naquele dia para me dizer que eu era egoísta porque eu queria que o tempo passasse rápido. E para finalizar hoje, eu quero agradecer a vocês três, por romperem a vergonha, falarem o que achavam que não iam conseguir falar, mas acima de tudo, trouxeram tanto amor para essa conversa que fluiu, que saiu, que emocionou. Até Maria tá aqui agora. Mamãe, feliz dia da mãe. Te amo muito. Mãe. Queria agradecer pelo convite de Fala Papito, de poder falar um pouco da minha maternidade, um pouco do meu amor pelo meu bem mais precioso, que é a minha filha, e desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão assistindo a gente. Também queria agradecer, né, a participação aqui no meu primeiro podcast. E, assim, mais uma vez, agradecer ao meu filho por ele ter vindo pra mim, porque eu conheci realmente o maior amor do mundo. Eu achava que já conhecia o maior amor do mundo por amar muito minha mãe, amar muito meu irmão, meu pai, minha avó, mas o amor que eu sinto, assim, volto para o que eu falei no início, é divino. Então, é um amor maior do mundo, realmente. E feliz Dia das Mães para todas as mães. Agradeço o Fala Papito, a oportunidade de estar aqui e desejo um feliz Dia das Mães para todas que estão aqui assistindo esse momento da gente, esse momento de amor da gente. E para fechar, eu quero dividir com todos vocês uma oração que vovó sempre rezou com a gente e que ela me lembra que amar também é confiar. Senhor, concede-me a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar, a coragem para mudar o que for possível e a sabedoria para saber entender a diferença entre as duas coisas. Vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando que este mundo, cheio de dificuldades como ele é, e não como a gente gostaria que ele fosse. Confiando que Jesus fará tudo dar certo se a gente se entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz na outra. Amém. Acho engraçado que tem hora que eu quero rezar alguma coisa e é essa oração que vem sempre. E eu queria falar dela, e é falando dela que eu quero usar como palavras para agradecer, porque a gente precisa viver um dia de cada vez, apreciar um momento de cada vez, receber dificuldades como elas fazem parte, né? Isso é a maternidade, né? Então, e confiar que vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem na segunda gravidez, vai ficar tudo bem depois que o primeiro mês passar, vai ficar tudo bem quando Maria estiver doente. Eu queria hoje deixar um feliz Dia das Mães para todas aquelas que escolheram amar além do cansaço, além do medo, além do tempo, além do desafio diário de aprender com seus filhos. Que hoje e sempre a gente saiba, o amor que plantamos é o que fica para sempre. Muito obrigado por terem feito o Dia das Mães do Fala Papito. Feliz Dia das Mães para vocês e para todas as mães que estão aí do outro lado e que de alguma forma o amor que passou por aqui hoje com a gente, que esteve presente aqui, chegue também para vocês e que vocês possam valorizar. Para quem tem a mãe aqui pertinho ainda, como é bom. Aproveitem, não deixem o tempo passar. Para as mães que já estão lá no céu, com estrelas, como anjos que olham por nós, que a gente esteja, de alguma forma, com elas presente
durante todo o dia, em nossos pensamentos, em nossa oração, principalmente em nosso coração. Um beijo a todas as mães. Perdoem o choro e até o próximo Fala Papito. Valeu! Tchau. Fala, papito. Papai, eu muito te amo. Papito. Fala, papito. Papito. Fala, papito.